Olá, UPA! Mais um domingo que estamos juntos. A nossa lição hoje é a lição 2, de título Crer é Essencial, Fé Fortalecida Afasta Dúvidas. E recapitulando um pouco da nossa aula de domingo passado, nós havíamos falado sobre como a dúvida faz parte da nossa fé. Como ter dúvida é normal, como desde que nós experimentamos os efeitos da queda em Adão e em Eva, nós temos uma vida que naturalmente terá dúvidas e a nossa fé está sujeita a elas. Mas a ideia de hoje é lidar um pouco mais sobre como nós lidamos com a dúvida. Então, primeiro eu queria que a gente pensasse no passado, na história da igreja. Quando os primeiros cristãos começaram a crer, se tornaram cristãos, eles eram de um grupo misto de judeus e gregos, haviam comunidades de fé espalhadas pelo mundo, como a gente pode ver em Atos dos Apóstolos, na história de Paulo. E esses cristãos começaram a lidar, então, com as perspectivas que eles tinham sobre o mundo, nas suas próprias culturas, e a nova perspectiva, que era a perspectiva bíblica, que falava sobre as realidades eternas, sobre a vida eterna, sobre a salvação e sobre o homem. Então, ao longo da história da igreja, a dúvida também está presente. Ela está presente primeiramente na dúvida que tem que lidar com a perseguição, então é a dúvida do sofrimento, como a gente viu na história de Jó, e ela tem que lidar também com as dúvidas relacionadas ao mundo em si, as grandes questões de quem nós somos, para onde vamos e tudo mais. Então, ao longo da história da igreja, nos primeiros 400 anos, os pais da igreja, que nós chamamos assim, que são aqueles teólogos que lidavam com as questões das comunidades de fé, eles basicamente vão lidar com aspectos da filosofia cristã. Então, eles vão lidar não somente com as dúvidas que surgiam dentro da própria fé, ou seja, com as heresias que surgiam naquele momento, mas também com as dúvidas que surgiam sobre o mundo em si, sobre a natureza em si. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de que, desde o início da nossa história como cristãos, nós temos pessoas tentando lidar com as dúvidas, sejam elas as dúvidas relacionadas a emoções, sejam elas as dúvidas relacionadas à razão. Então, um exemplo disso é a história, o Santo Agostinho, né, que é um filósofo do final desse período, um filósofo cristão do final desse período que lida com diversas questões. Sejam as questões relacionadas aos hereges, sejam as questões relacionadas ao sofrimento. Um exemplo dessas questões associadas ao sofrimento se encontra no seu livro A Cidade de Deus, que é uma resposta de Agostinho às indagações, às perguntas, às dúvidas que surgem quando Roma é invadida. Então, o Império Romano já é um império que tomou para si o cristianismo como religião oficial, e a partir desse momento há uma série de embate entre os pagãos que ainda creem dentro do império e as novas comunidades de fé. E uma dessas questões que surge é quando Roma é saqueada, Agostinho tem que lidar com a dúvida. Ora, mas se Roma permaneceu inteira até o advento do cristianismo, então, na verdade, nós estamos sendo punidos pelos deuses que foram abandonados. Então, essa é uma dúvida que Agostinho tem que lidar. Mas ele tem que lidar também com coisas muito pesadas. Ele tem que lidar com pessoas que foram torturadas, com pessoas que foram violentadas, com pessoas que tiveram todos os seus bens saqueados e que viviam em Roma. Então ele escreve esse livro, essa obra A Cidade de Deus, que aborda muitas coisas, em parte respondendo a essas dúvidas que surgem através de uma situação muito dramática, que é a queda, a invasão, na verdade, de Roma. Então isso é só para a gente dar um exemplo, uma pincelada de coisas com as quais esses cristãos tinham que lidar. Então, as nossas dúvidas, eu acredito que elas possam ser divididas em dois aspectos.
e o terceiro seria a união desses. O primeiro são as dúvidas que se relacionam às emoções. É o caso de Jó, né? Então o Jó tem uma situação de sofrimento pessoal, ele perde a saúde, perde a família, perde os bens, e aí a pergunta é: Deus, por que o Senhor está me castigando desse jeito? Por que o Senhor está me lidando comigo dessa forma? Eu sempre te servi, eu sempre fui teu, eu sempre busquei louvar o teu nome, e agora, como é que isso está acontecendo comigo? Então esse é o primeiro grupo de dúvidas. E o segundo grupo são as dúvidas que se relacionam com outras áreas do conhecimento. Então, um exemplo disso é à luz da ciência moderna, em que nós temos uma perspectiva de evolução, de Big Bang. Como é que a gente olha para o texto de Gênesis 1? A gente deve olhar ele como um texto literal? A gente deveria mudar a nossa fé por causa das novas descobertas que são feitas em outros campos do conhecimento? Então, esse é o segundo tipo de dúvida. E o terceiro tipo de dúvida, na verdade, reúne os dois. Então, um exemplo que para mim é o mais significativo da união dessas duas coisas é o problema do mal. Você já deve ter visto aí na internet o paradoxo de Epicuro, né? E aí o pessoal compartilha isso como se assim fosse o fim da fé cristã. Nenhum cristão nunca lidou com o problema do mal, né? E isso não é verdade. Mas o paradoxo de Epicuro é: se existe um Deus bom e ele é todo poderoso, como o mal existe? Ele é um paradoxo que dizem que é até falsamente atribuído a Epicuro. Então, se existe um Deus bom, como existe o mal? Se Deus é todo poderoso e ele não impede o mal de acontecer no mundo, então ele não é bom. E se ele é bom e não tem condições de impedir o mal no mundo, então ele não é todo poderoso. E aí o salto que as pessoas fazem é logo: Deus não existe. Então essa é uma dúvida que une elementos emotivos do mundo, que mexem com o nosso coração, o sofrimento do outro, as guerras, as doenças, como a gente está vendo agora, e uma questão que é filosófica, da relação entre bondade e onipotência. Um filósofo que lida com isso aqui no Brasil, que eu gosto da forma como ele responde isso, é o Jonas Madureira, no livro dele Inteligência Humilhada, que aborda no capítulo 3, se eu não me engano, essa questão do mal. Então, dessa forma, nós temos que fazer algumas distinções aqui. Primeiro, não há aqui uma relação de superioridade. As dúvidas que surgem das nossas situações trágicas não são melhores ou piores, mais significativas ou menos significativas do que as nossas dúvidas associadas às grandes áreas do conhecimento. No final das contas, a gente vai ter que lidar com ambas. E a segunda coisa que a gente deve notar é de que, ao longo da história da igreja, diferentes homens e mulheres lidaram com essas mesmas coisas. Então nós não temos falta de respostas, ainda que nós entendamos que em muitas dessas dúvidas nós, na verdade, confessamos que nós não sabemos. Então o que eu quero dizer com isso? Todos nós temos um pano de fundo, um cenário, ou então melhor, um óculos com o qual nós vemos o mundo. Esse óculos é uma coisa que, na verdade, depende muito pouco da gente, porque depende, na verdade, das muitas situações e instruções que nós recebemos ao longo da vida. Então, você, muito provavelmente, tem uma visão de mundo que incorpora, sendo você um jovem do século XXI, que incorpora uma característica de acreditar que as verdades são muito mais fluidas do que sólidas. Ou seja, você tem uma tendência a acreditar que aquilo que é verdade para uma pessoa não necessariamente é verdade para outra. Isso é uma coisa muito do nosso tempo.
ainda que em outros tempos nós também encontremos esse tipo de visão. Você tem uma tendência a valorizar muito, e eu também, muito daquilo que é dito. Então as palavras são muito importantes. E por isso que a gente vive nessa constante discussão da ofensa, do politicamente correto, do que nós deveríamos ou não deveríamos dizer. Nós temos uma visão de que os sentimentos do outro são muito, muito, muito importantes. Então o outro deve se sentir muito bem. Todas essas coisas podem ser traçadas a partir de uma raiz de um conhecimento mais concreto, ou seja, de uma perspectiva filosófica ou teológica que você talvez não conheça, mas que compõe essa sua visão de mundo sem que você saiba. Você, por ser cristão, talvez tenha uma convicção profunda de que existem verdades últimas, ou seja, de que no final das contas, por mais que a gente tenha verdades muito fluidas nesse mundo, na verdade existe um Deus acima de todas as coisas, existe um Criador, a criação ela é intencional. Então, vejam que a cosmovisão não depende muito da gente, mas é claro que aquilo que nós construímos, ou seja, os conhecimentos, as experiências que nós vamos adquirindo, contribuem para mudar a forma como nós olhamos o mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque essas coisas afetam a forma como a gente experimenta e vive a fé. Ok. Passado isso, tendo isso em mente, a gente parte para uma perspectiva de como lidar com as nossas dúvidas. E a primeira coisa que eu queria dizer é que todos nós vivemos baseado em um pressuposto de alguma coisa, algo que você acredita e que faz com que você observe o mundo dessa forma. Você pode, por exemplo, dando um exemplo bem simples, uma pessoa que acredita que as coisas devam ser justas, ou seja, que se uma coisa acontece de uma determinada forma, ela deve ter uma retribuição. Então ela vive a vida dela e ela toma decisões baseadas nessa perspectiva, quer ela esteja consciente disso, quer ela não esteja consciente disso. Ela pode partir para o extremo, por exemplo, de querer se vingar do outro, dar uma retribuição por um mal que a pessoa tenha causado, porque ela acredita que a justiça deve existir no mundo. Ou ela pode se tornar extremamente combativa em fazer com que aquilo que ela acredita que é certo seja aplicado a todas as pessoas. Então ela se torna uma pessoa que está o tempo todo lutando para fazer cumprir aquilo que ela acredita que seja justo. E a fé, ela também é crer num pressuposto. Crer algo antes das decisões da forma como você vive. Então Hebreus, no capítulo 11, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, qual é a ideia do autor de Hebreus? Olha, a nossa convicção é de que aquilo que a gente está vendo, ou seja, esse mundo material, o céu, a terra, as estrelas, as pessoas, o mar, os animais, todas essas coisas, elas vieram de algo que é diferente dessas coisas. E todas essas coisas, porque elas foram criadas por Deus, elas têm um propósito, elas têm um significado. Então, a nossa convicção de que a fé, no final das contas, é ter essa convicção de que Deus existe e de que Deus criou todas as coisas. E tendo convicção disso, nós confiamos em Deus. Nós entregamos a nossa vida a Ele em obediência, em confiança, crendo que Ele tem um propósito para todas as coisas nesse mundo. E esse propósito tem como centro, como raiz, a pessoa de Jesus Cristo. Então, a fé nesse sentido, é viver a vida de acordo com esse pressuposto. Então eu passo a pensar se a forma como eu trato
a minha vida diária, o meu tempo, a minha vida quando estou sozinho, a forma como eu penso, a forma como eu trato o outro, a forma como eu me importo com as pessoas, se essas coisas, elas de fato são condizentes com a minha fé em Deus. Então, dessa forma, o mesmo capítulo, o capítulo 11, ele nos dá um exemplo que eu acho sensacional, que é o exemplo de Abraão, que diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Então, qual é a perspectiva aqui sobre Abraão? Abraão sai da sua terra porque ele crê que Deus mandou ele para uma outra terra. Abraão obedece a Deus, obedece o mandamento que ele recebe de Deus, e ele vive crendo na promessa, ainda que ele não tenha visto a terra que Deus tinha prometido a ele se tornar dele. Porque ele acreditava que por mais que ele não recebesse uma terra nessa vida, os seus filhos receberiam e receberam, os descendentes de Abraão, mas além disso, Deus tinha prometido a ele uma vida que era além dessa vida. Então a fé é também, além de obedecer a Deus, ter uma perspectiva de que essa vida não é um fim em si mesmo. Essa vida, ela é um prelúdio, um prefácio, uma prévia, um trailer da vida futura. Então nós vivemos em Deus agora, nós nos alegramos em Deus agora, porque nós acreditamos que de uma forma maravilhosa a vida futura é uma vida cheia da alegria e da glória de Deus. O C.S. Lewis, por exemplo, ele fala que as visões do Apocalipse, de uma cidade de ouro, de muros, de pedras preciosas, eles não querem dizer literalmente pedras preciosas de ouro, mas que a vida futura em Deus é algo tão fantástico, tão além da nossa compreensão, que a gente tem que representar ela com aquilo que é mais precioso nessa vida, como uma cidade que é tão fantástica que os muros são feitos e as ruas são feitas de ouros e pedras preciosas. Então Abraão acreditava que Deus tinha algo para ele além dessa vida. Nós acreditamos, partimos do pressuposto nessa vida de que nós temos algo que nos aguarda além dessa vida. E por isso, esperando em Deus, nós o obedecemos. Então, eu falei muito, na verdade, sobre uma perspectiva de que a gente deve viver nesse pressuposto, mas acabei não dizendo como a gente faz para fortalecer uma fé que é cheia de dúvidas. Então eu digo, primeiro, enumere as suas dúvidas. Quais são as dúvidas que você tem sobre a fé? É na relação com a cultura? É na relação com uma outra área do conhecimento? É uma dúvida que envolve o problema do mal, por exemplo. E nós temos respostas para isso. Nós temos pessoas que vão olhar a Bíblia, vão olhar essas áreas do conhecimento e vão procurar respostas. Eu mesmo faço parte de um grupo que busca uma relação entre a prática médica, uma filosofia da medicina e a fé cristã. Assim, e esse grupo faz parte de um grupo muito maior de pessoas que buscam associar a fé cristã e a ciência, as diferentes áreas da ciência. Então, enumere as suas dúvidas, mas além disso, alimente a sua fé. Alimente a sua fé com a leitura da palavra, com conhecer o que você acredita. Quando nós conhecemos o que acreditamos, nós passamos a ter uma visão mais profunda sobre quem Deus é. E as coisas então começam a fazer sentido. Se eu entendo que não há que há um Deus que é extremamente justo, muito justo, e que a minha falta de amor com o meu próximo é um crime contra ele, eu entendo por que eu preciso de uma salvação que seja gratuita, uma salvação onde não depende de mim, mas depende do próprio Deus encarnado. Então, essas coisas eu devo alimentar a minha fé com um entendimento sobre quem Deus é e sobre quem Cristo é. Nós devemos confiar em Deus, entregar a Ele as nossas dúvidas em oração, entregar a Ele a nossa vida em oração e entregar a nossa vida a Ele através de uma confiança de que o que Ele diz é verdade.
E por último, penúltimo na verdade, nós devemos obedecer a Deus. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Uma fé sem obras é uma fé que fracassa. Nós não temos como crer com a nossa mente e com o nosso coração e manifestar algo diferente no nosso corpo, na nossa vida. No final das contas, nós somos seres que não são só mente e não são só coração. Nós não somos uma alma no corpo, nós somos uma pessoa inteira, alma e corpo. Então a forma como nós vivemos impacta a forma como nós pensamos. Nós nos tornamos mais ou menos endurecidos e endurecidos eu quero dizer, incapazes de perceber a misericórdia de Deus, conforme nós vamos nos afastando dessa obediência a Deus. Assim como nós somos incapazes de obedecer a Deus, se nós não cremos com o nosso coração. E por último, agora sim, nós devemos dividir a fé. A vida em comunidade, a vida na fé, ela é fundamental. Quando eu divido a minha fé com o outro, eu compartilho das convicções que ele tem adquirido, das certezas que ele tem tido em Deus e também das experiências que ele tem tido com Deus. E cada dia mais a minha fé vai sendo alimentada pela minha caminhada com o outro. Os discípulos foram mandados por Jesus de 2 em 2. Eles viviam a vida da comunidade, da fé, com outros discípulos e com o próprio Jesus. Por isso, eu digo, alimentemos a nossa fé, seja através de buscando, de todas essas formas, na verdade, respondendo perguntas, conhecendo aquilo que nós cremos e dividindo a fé uns com os outros. Tenha um bom domingo, um domingo abençoado e até mais tarde.